A reflexão trazida pelo texto que aborda o esporte telespetáculo está fundamentada na... Então vamos lá, vamos estudar o enunciado. Sempre questão de linguagem, a gente tem que estudar o enunciado. A parte mais importante da prova de linguagens é exatamente o próprio enunciado. Então, ó, a gente tem uma reflexão trazida pelo texto que aborda o esporte telespetáculo. Aí ele perguntou, no que está fundamentada essa reflexão? Então, o que a reflexão sobre o telespetáculo diz pra gente? É isso que a gente tem que procurar. Vamos lá. No caso do esporte, a mediação efetuada pela câmera de TV construiu uma nova modalidade de consumo. O esporte telespetáculo. Então aqui, ó, apareceu pela primeira vez o telespetáculo pra gente, tá? Realidade textual relativamente autônoma face à prática real do esporte. Beleza. Construída pela codificação e mediação dos eventos esportivos, efetuados pelo enquadramento, edição das imagens e comentários. Olha, então, ó, a gente faz o telespetáculo pela codificação e mediação dos eventos, mediados pelo enquadramento da câmera, edição das imagens e comentários. Olha só, olha que importante, interpretando para o espectador. É a mesma coisa da narração, né? O narrador interpreta para você o que está acontecendo, o que ele está vendo, né? Esse fenômeno tende a valorizar a forma em relação ao conteúdo. E para tal, faz uso do privilegiado da linguagem audiovisual, com ênfase na imagem, cujas possibilidades são levadas cada vez mais adiante, em decorrência dos avanços tecnológicos. Olha só, por outro lado, a narração esportiva propõe uma concepção hegemônica de esporte. O que é hegemonia? É uma relação de dominância do esporte, então só tem uma. Por exemplo, hegemonia romana. Na época do Império Romano era um império hegemônico. Só tinha ele, cara. Ninguém combatia o Império Romano. Então agora a gente tem uma concepção hegemônica do esporte. Ninguém combate essa concepção. Esporte é esforço máximo, busca da vitória, dinheiro, o preço que se paga por sua espetacularização. Exatamente o que o Luciano está perguntando, o telespetáculo, né? E a fragmentação do fenômeno esportivo. A experiência global do ser atleta é modificada. Então, ó, a reflexão que ele está falando é justamente da transformação do esporte em um espetáculo, em somente esforço, busca da vitória, dinheiro, patrocínio, né, divulgação, tá? A sociabilização no confronto e a ludicidade não são vivenciadas mais no esporte, né, e nem na mídia, mas as eventuais manifestações de violência em partidas de futebol, por exemplo, são exibidas e reexibidas em todo o mundo. Por quê? Porque vende. A violência vende, tá? Então, qual é a reflexão trazida pelo texto? A reflexão trazida pelo texto que aborda o telespetáculo está fundamentada na distorção da experiência do ser atleta para os espectadores? E aí? Interpretação dos espectadores sobre o conteúdo transmitido? Utilização de equipamentos audiovisuais de última geração? Valorização de uma visão ampliada do esporte? Equiparação entre a forma e o conteúdo? O que vocês marcariam, pessoal? Qual alternativa aí que vocês acham que é a correta? Letra B, ó. Interpretação dos espectadores. O espectador interpreta? Não, muito pelo contrário. A gente interpreta para eles. É como se eles estivessem dando a comida mastigadinha pra gente. Eles que decidem o que a gente vê ou não vê. Beleza? Então a gente não tem capacidade de interpretar, porque eles que interpretam antes da gente. O texto diz isso. Agora, o texto está refletindo sobre a utilização de equipamentos audiovisuais. Isso aqui é mais viajada, né? O texto está refletindo sobre, nossa, qual é o impacto da utilização de equipamentos audiovisuais? Não, hora nenhuma ele aborda nisso. Até é sim utilizado, mas o texto não reflete sobre isso, não é tema do texto. O tema do texto é sobre a espetacularização do esporte, onde a gente está criando, por exemplo, o foco em violências, o foco em esforço físico, o foco em esporte como uma maneira de arrecadar o dinheiro, né, e não utilização de equipamentos audiovisuais. Valorização de uma visão ampliada do esporte, muito pelo contrário, ele desvaloriza a visão ampliada. Tanto que ele diz aqui, gente, olha, a gente tem aqui uma concepção hegemônica. Então você não tem espaço para ampliação. Não tem, é só uma visão e acabou, beleza? Então não tem uma visão ampliada. E nem equiparação entre a forma e o conteúdo. Por quê? O texto diz, olha, ele valoriza a forma em relação ao conteúdo. Então, ele se preocupa muito mais com a forma do que o conteúdo daquela questão, daquele jogo, né? Beleza. Então, por eliminação, sobre a letra A. E é muito verdade. É a distorção da experiência do ser atleta para os espectadores. Porque para os espectadores, ser atleta é aquele cara que faz gol, é aquele cara que dá dinheiro, é aquele cara que tem muito esforço físico, mas não é muito bem aquele cara que, por exemplo, joga por amor, brinca, faz um drible. Não, é aquele cara que tem rendimento, só isso. Beleza? Então ele reduz o ser atleta para os espectadores. Tanto que, por exemplo, o Neymar na França, ele foi linchado. Por que o Neymar foi linchado lá no Paris Saint-Germain? Porque ele fazia fuleira. Ele falava assim, não, isso não é futebol, tá desrespeitando a gente, tá desrespeitando. Na verdade, é porque houve uma telespectacularizzação, houve uma espetacularização do esporte que não permite mais que tenha o lúdico. O que é o lúdico? É a brincadeira.
Não permite mais. Agora o esporte é puramente competição, dinheiro, ganhar campeonato, levar troféu, né? Então a gente reduziu muito esse esporte, beleza? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.